Paul McCartney já foi chamado de gênio, de lenda e até de o maior compositor vivo. Ele escreveu algumas das canções mais icônicas do século XX, né? Influenciou incontáveis artistas e também atravessou gerações sem perder a relevância. Mas aqui vai uma pergunta curiosa pra você. Quem inspira o homem que inspirou o mundo inteiro, hein? Você pode imaginar que depois de criar os Beatles, ele não teria mais ninguém pra admirar. Mas a verdade é que Paul sempre foi um apaixonado por música. Viveu a sua vida como um eterno fã. E isso é o que torna a sua trajetória ainda mais fascinante. Ele teve ídolos, teve rivais e teve encontros que mudaram completamente a forma como ele compunha, cantava e até se enxergava como artista. Por exemplo, você sabia que Paul quase chorou ao ouvir Pet Sounds pela primeira vez? Ou que ele só acreditou que poderia estar em uma banda depois de ver Elvis Presley dançando na TV? E também que ele ouviu Radiohead e pensou, eu ainda tenho muito o que aprender, né? No vídeo de hoje, você vai descobrir os nomes por trás das influências de Paul McCartney, de lendas como Little Richard e Bob Dylan, até colaborações poderosas com Stevie Wonder e Brian Wilson. Você vai entender como essas conexões moldaram o som dos Beatles e como o próprio Paul seguiu se reinventando até se tornar para muitos o maior músico vivo da história. Então se sente, relaxe e prepare os ouvidos. Você está prestes a entrar na cabeça e no coração de Paul McCartney. É quase impossível falar de música pop e não mencionar Paul McCartney, né? Ele não apenas ajudou a criar um dos maiores fenômenos culturais do século XX, os Beatles, como também construiu uma carreira solo riquíssima, cheia de fases, experimentações e reinvenções. Depois da separação dos Beatles, Paul poderia ter se acomodado, mas fez o oposto. Montou o Wings, uma banda que rodou o mundo e conquistou novos públicos. Criou álbuns icônicos como Band on the Run, Ran, Flaming Empire, cada um com sua identidade, mas todos com a marca inconfundível da sua genialidade. E não para por aí. Ele já compôs trilhas sonoras, músicas clássicas, colaborações com artistas contemporâneos, até lançou discos experimentais sob pseudônimos. A sua discografia é um verdadeiro universo paralelo da música moderna. E mesmo aos 80 anos, continua ativo, viu? Compondo, gravando, fazendo turnês que lotam estádios. Mas o que impulsiona esse cara, hein? De onde vem toda essa energia? O que ainda o desafia? Para entender isso, precisamos olhar bem para trás. Antes de ser um Beatle, Paul era só um garoto de Liverpool com um violão nas mãos e os olhos brilhando por causa do rádio. Ali, naquela infância britânica cinzenta do pós-guerra, ele conheceu os artistas que mudariam a sua vida. Buddy Holly foi um dos primeiros. Paul ficou tão fascinado pela sua música que anos depois comprou os direitos do seu catálogo, não como um investimento, mas como um ato de devoção. The Everly Brothers ensinaram a ele e a John como harmonizar duas vozes. Olha, sem eles, talvez Please, Please Me e If I Fell nunca tivessem existido. Little Richard o fez gritar, literalmente. Paul sempre diz que aprendeu o seu famoso grito vocal tentando imitar o ídolo em frente ao espelho. Já Chuck Berry ensinou a ele a contar histórias com ritmo e humor. E até hoje, Paul cita Berry como o grande cronista do rock. Ah, tem o Elvis também, né? Claro. Paul já disse que ver Elvis na TV foi como assistir a uma aparição divina. Foi o momento em que ele decidiu que faria música para o resto da vida. Esses nomes não são apenas referências, são as fundações do universo musical de Paul McCartney. E até hoje, ele fala sobre eles com a paixão de um fã adolescente. Paul McCartney não é apenas uma lenda, ele é um verdadeiro elo vivo entre gerações de gênios musicais. E alguns dos momentos mais transformadores da sua carreira vieram não quando ele estava no palco, mas nos bastidores, nos encontros, nas conversas, nas colaborações improváveis que deixaram marcas profundas na sua música e também na sua visão artística. Um dos primeiros grandes encontros foi com Little Richard, que Paul conheceu pessoalmente nos bastidores de uma turnê. Imagina só, um garoto britânico cara a cara com a força bruta do rock and roll, hein? Demais, né não? Paul não apenas aprendeu com ele praticamente absorveu a sua energia. Depois veio o lendário Chuck Berry, o arquiteto das histórias em forma de música. Paul, como baixista, estudava os grooves de Berry como se fossem mapas do tesouro. Ele chegou a dizer que o estilo narrativo de Chuck influenciou profundamente a sua maneira de compor mais do que qualquer manual de composição poderia ensinar. Mas talvez o encontro mais simbólico de todos tenha sido com Elvis Presley. Isso foi em 1965. Os Beatles já eram um fenômeno mundial, mas na mente de Paul ainda eram apenas 4 garotos tentando ser como Elvis. Quando finalmente se conheceram, a casa de Elvis, em Beverly Hills, virou uma espécie de templo para os Beatles. Paul lembra do momento em que Elvis, descontraído, começou a tocar baixo enquanto
enquanto assistia TV. Ele era tão natural, tão rei, sem esforço. Aquilo me marcou profundamente, disse Paul. Também acrescentou: foi ali que eu percebi. Nós conseguimos. Estávamos no mesmo nível daquele que nos fez começar. Décadas depois, Paul ainda seguia em busca de inspiração. Em 1982, ele gravou com Stevie Wonder a faixa Ebony and Ivory. Que não só virou hit mundial, mas também se tornou símbolo de uma época de clamor por igualdade racial. Paul chamou Steve de monstro musical, uma mente capaz de transformar sons em sentimentos de forma quase mágica. Outro encontro marcante foi com Brian Wilson, cérebro criativo dos Beach Boys. Paul ficou tão impactado com o álbum Pet Sounds que passou semanas ouvindo obsessivamente, até confessar: aquele disco mudou tudo pra mim. O resultado direto, Paul decidiu criar algo à altura. Nasceu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Talvez o álbum mais revolucionário da história dos Beatles. E você sabe o que é mais impressionante? Brian também disse que só fez Pet Sounds porque ouviu Rubber Soul dos Beatles. Era uma troca criativa, em altíssimo nível, como uma partida de xadrez musical entre gênios. E se você acha que Paul ficou preso ao passado, se engana. Saiba que ele se emociona com artistas contemporâneos. Ele já declarou admiração por Radiohead, elogiando a ousadia sonora e a capacidade de explorar territórios musicais inusitados. Em uma entrevista disse o seguinte: eles não fazem música para agradar, fazem para expressar. Isso me inspira. Não é à toa que, mesmo aos 80 anos, Paul continua buscando, ouvindo e aprendendo. Esses encontros, essas trocas, são muito mais do que colaborações. São momentos em que mundos se chocam e a história da música muda de direção. Paul nunca foi apenas um ídolo. Ele foi e ainda é um aluno atento, um fã apaixonado, um artista que entende que o verdadeiro gênio nunca para de aprender. Então, mesmo entre os Beatles, Paul tinha os seus favoritos e fazia questão de reconhecer o talento de cada um. Ele chamava George Harrison de gênio da slide guitar e dizia que ninguém sabia servir melhor a música do que Ringo Starr. Ringo, para ele, era muito mais do que um baterista. Era um mestre em tocar exatamente o que a canção pedia, com emoção e sutileza. Mas nenhuma relação dentro da banda foi tão intensa, tão produtiva quanto a que ele teve com John Lennon. A química criativa entre os dois era praticamente sobrenatural. Eles se completavam como dois lados de uma mesma mente musical. Paul era a melodia clara, o otimismo pop, a estrutura harmoniosa. John era o experimental, o ácido, o provocador. Quando Paul vinha com uma ideia simples demais, John inseria uma camada de escuridão ou ironia. Quando John trazia um conceito abstrato demais, Paul o transformava em algo palpável, pronto para tocar o coração do mundo. Essa dinâmica não era apenas produtiva, ela era vital para a banda. Eles se desafiavam o tempo todo. Um escrevia uma música incrível, o outro corria para tentar superá-la, mas o mais bonito é que havia admiração mútua. Eles editavam as ideias um do outro sem ego, porque sabiam que o que estavam criando juntos era maior do que qualquer vaidade individual. Um dos exemplos mais marcantes dessa parceria é a música We Can't Work It Out. O título é quase um manifesto da relação deles. Paul escreve a base da canção tentando resolver uma tensão real com John, e Lennon respondeu com uma ponte mais sombria e realista. Enquanto Paul cantava "Podemos resolver isso", John jogava real. A vida é muito curta e não há tempo para brigas e discussões, meu amigo. Era um diálogo em forma de música, uma síntese perfeita das suas visões de mundo. E é justamente essa soma de opostos que tornou a dupla Lennon-McCartney tão revolucionária, Uma parceria criativa como essa é rara, viu? Talvez, seja única. E mesmo depois de tantos anos, ainda é impossível ouvir uma música deles sem sentir essa tensão criativa, esse equilíbrio mágico entre luz e sombra. Agora me diz você, se você tivesse que escolher apenas uma música dessa dupla genial para ouvir pelo resto da vida, qual seria? Nossa, difícil, hein? Paul McCartney é um artista que desafia qualquer definição convencional de músico. Ele é completamente autodidata. Nunca leu uma partitura quando era jovem, nem mesmo tinha uma formação formal em música. A sua composição não nasce de regras ou técnicas complexas, mas sim do instinto puro. Paul acredita firmemente que as melhores ideias vêm do nada, surgindo de repente como um lampejo espontâneo. Um dos exemplos mais incríveis disso é a música Yesterday, uma das canções mais famosas da história da música.
Paul sonhou com a melodia e acordou no meio da noite com ela clara na cabeça. Era tão real que ele pensou ter ouvido a música antes. Então passou dias tentando lembrar de onde. Só depois de um tempo, John Lennon o convenceu. Se ninguém compôs ainda, a música é sua, né, cara? Ele compõe em qualquer lugar, ao piano, no violão, mas também improvisa, batucando em uma mesa de cozinha ou até mesmo enquanto caminha. O que importa é a conexão direta com o som, a sensação, a ideia que quer transmitir, e não a perfeição técnica. Esse método simples, mas genuíno, faz com que a sua música tenha alma e atinja pessoas em todo o mundo. Hoje, com mais de 80 anos, Paul não desacelerou. Continua compondo novas canções, fazendo turnês pelo mundo, surpreendendo plateias com a sua energia. Além disso, mantém a mente aberta para o novo, sempre ouvindo bandas contemporâneas, buscando aprender e se reinventar. E sabe qual é o mais impressionante, hein? Ele não vive no passado, não se apoia apenas na glória dos Beatles ou da sua carreira solo. Paul é um eterno aprendiz e colaborador. Ele diz assim: nunca me considerei maior do que ninguém. Sempre achei que tinha algo a aprender com cada músico que conheci. Essa humildade, essa vontade de evoluir é o que mantém a sua música fresca e relevante. Uma verdadeira inspiração para qualquer um que busca criar algo verdadeiro. Nem tudo na vida de Paul McCartney foi só glória e sucesso estrondoso não, viu? Depois do fim dos Beatles, ele enfrentou um dos períodos mais sombrios da sua existência. De repente, o homem que tinha conquistado o mundo inteiro se viu perdido em meio a uma tempestade interna de depressão, ansiedade e bloqueio criativo. Paul chegou a dizer que se sentia completamente inútil sem os Beatles. Eu não sabia se conseguiria escrever de novo. Achava que tudo que eu tinha feito de bom já tinha passado, revelou ele em entrevistas. Era o peso de um gigante carregando o medo de nunca mais alcançar a mesma luz. Mas foi justamente nesse momento difícil que Paul mostrou a sua força de novo, a sua força verdadeira. Ele fez o que sempre fez quando estava perdido. Voltou para a música, seu porto seguro, seu refúgio, a sua paixão maior. Sem pressa, sem pressão, ele montou uma nova banda, o Wings. Começou a reconstruir a sua carreira do zero. Ele tocou em universidades, bares pequenos, locais onde poderia sentir a reação do público de perto. Passo a passo, Paul reconquistou os corações. E logo vieram os hits, como por exemplo, Man of the Run. E ainda Live and Let Die. Que provaram que ele não era apenas um sobrevivente, mas um renascido. Essa fase da sua vida é um lembrete poderoso. Mesmo as maiores lendas do mundo enfrentam dúvidas profundas, medos e momentos de fragilidade, né? Agora eu pergunto pra você, já pensou em desistir de algo que você ama? O que te fez seguir em frente, hein? Quero saber, tá? Deixe nos comentários. Mas, e se a gente inverter a pergunta agora? Não perguntar mais quem inspirou Paul McCartney, mas sim quem foi inspirado por ele, hein? A resposta é surpreendente. Praticamente quase todo mundo que já ouviu música nos últimos anos 60. Dave Grohl, vocalista e guitarrista do Foo Fighters, uma das maiores bandas do rock da atualidade, chegou a dizer que Paul McCartney é a razão de eu estar vivo para fazer música. Isso ele mesmo que disse, mostrando o impacto profundo e pessoal, né, que Paul tem sobre gerações inteiras. Taylor Swift, uma das maiores artistas pop dos últimos anos, revelou em entrevistas que escreveu músicas inspiradas no jeito íntimo e emocional de composição do Paul. Ed Sheeran, conhecido pelas suas baladas que conquistam multidões, cresceu ouvindo Beatles e fala que tenta repetir a estrutura emocional das canções de Paul McCartney. Até o Billie Eilish, uma das vozes mais modernas e influentes da geração Z, confessou também que se emociona profundamente ouvindo Blackbird, uma canção que Paul escreveu para trazer esperança em tempos difíceis. Paul McCartney não moldou apenas melodias ou letras. Ele transformou a forma como as músicas são compostas, gravadas e sentidas. A sua influência vai além do som. É sobre honestidade, intuição, liberdade criativa. Ele mostrou que a música pode ser uma linguagem universal, capaz de conectar pessoas de diferentes mundos, épocas e realidades. Agora eu pergunto pra você, qual música do Paul McCartney mais te marcou, hein? Qual canção dele você gostaria de ter escrito? Pela sua beleza, emoção ou significado? De aprendiz dos grandes ídolos a ídolo de novas gerações. Paul McCartney é a prova viva de que a música é uma ponte entre mundos, medos, sonhos e histórias. E o mais incrível é que, mesmo depois de décadas, ele continua escutando, aprendendo e se emocionando, porque a verdadeira arte nunca para de crescer. Qual dessas histórias te tocou mais? Qual influência de Paul você acha que mais mudou a música como a conhecemos hoje? Comente aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, porque essa é só uma das muitas histórias incríveis que ainda vamos contar juntos. Grande abraço e até o próximo vídeo!